Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a correção dos exercícios que foram deixados, que seria a troca de valores e o exercício dos triângulos, tá bom? Então eu espero esclarecer algumas dúvidas e eu peço para vocês aí, quem tiver dúvida depois me mande no chat. Então vamos lá, tá? Então o primeiro exercício que foi passado seria ler um valor para a variável A, ler um valor para a variável B, verificar se o valor de A é maior que B e se for verdadeiro, né, se A é maior que B, ele vai efetuar a troca dos valores, né, e vai apresentar esses valores numa variável e vai apresentar lá na tela. Tá? Então aqui a gente tem um diagrama, então aqui eu teria o início do programa, aqui eu tenho a declaração das duas variáveis, né, A e B, então ele vai ler esse valor para A e B, está aqui. E aqui eu monto um if, né? Então é uma condição. Então onde eu tenho A é maior que B, se isso for verdade, ele vai fazer a troca. Então aqui eu tenho um bloco, né? Eu tenho um bloco. Então para que eu possa fazer essa troca, eu preciso de uma variável auxiliar. O porquê? Porque senão o B recebe o valor de A e o valor de B fica onde? Né? Então, eu preciso de uma variável auxiliar. Sempre tem que pensar. Esses dias eu conversando com um amigo e ele me disse a seguinte frase. E está completamente correto. Né? Ele disse a seguinte frase. A empresa nos contrata para resolver problemas. Ela não vai chegar para a gente com a solução, ela vai chegar para a gente com um problema. E a gente tem que resolver esse problema, tá? Da empresa. Então, aqui, basicamente, eu dei a solução nesses dois exercícios, né? Eu dei a lógica pronta aqui. Então, era só seguir essa lógica. Então, aqui eu tenho, ó, se A é maior que B, então é uma condição aqui, ele vai fazer isso. Então, o X recebe o valor de A, o A recebe o valor de B e o B recebe o valor de X. O porquê? Porque o X, alguma variável auxiliar aqui, tem que ter, poderia ser X, Y, qualquer outro tipo de variável. Ela tem que receber o valor de A para que o A não perca o valor antes do B mandar o valor para o A. Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando. Ó, o A vale 1. Então, o 1 aqui vai para o X. Aí agora o A ele vale 1 ainda aqui embaixo. Só que agora ele vai receber o valor de B. Então o 1 vai ser apagado e vai receber o valor de B. Então o valor de A agora está no X. Né? Então aí o B, que o valor dele estava no A agora, ele houve a troca, ele foi para o A. Então o B, praticamente aqui, ó, ele vai estar com o valor antigo. Então ele vai receber o valor do X. Tá? Feita a troca, ele vai imprimir o valor de A e o valor de B. Então, esse é o exercício. Né? Então, vamos lá para o outro exercício, que é do triângulo. Então, ó, aqui eu tenho o valor, o diagrama do triângulo. Então, eu tenho que trabalhar com 3 variáveis. Né? O triângulo ele tem 3 lados. Né? Então, ele vai ter que falar se o triângulo é escaleno, isósceles ou equilátero. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar se é triângulo. É o que essa condição aqui primeira, ela tem que fazer, verificar se é triângulo. Né? Então, se a soma de B mais C é maior que A, e a soma de A mais C é maior que B, e A maior que B, A mais B, né, que é a soma de A mais B, maior que C, se isso tudo esse aqui for verdade. Então, tem o E aqui, é uma condição que as 3 precisam ser verdadeira. Tá? Se uma dessa aqui dá falsa, ele não é triângulo. Então, ele vem para cá, ó, é um if, não é triângulo. Se as 3 condições forem verdadeiras,
ele vai vir aqui. Agora, eu sei que é triângulo, agora vamos descobrir qual é o triângulo. Então, A é igual a B, e B é igual a C. Então, aqui eu tenho uma condição, ó. A é igual a B, e B igual a C, ele vai falar que é um equilátero. Mas se o A não é igual a B, ou B não é igual a C, essa condição é falsa, né? Então ela não. Então ela vem para cá. Então deixa eu ver aqui se é escaleno. Eu sei que é triângulo, mas deixa eu ver se é escaleno ou isósceles. Então eu vou verificar. A é igual a B ou A igual a C ou C igual a B. Se alguma dessa for verdadeira, só uma só for verdadeira, porque é ou, tá? O E é obrigatório todas serem verdadeiras. Aqui é uma ou outra, se ela for verdadeira, já vem para cá, tá? Então é ou. Então se alguma dessa aqui for verdadeira, ela vem para triângulo isósceles, tá? Se nenhuma dessa aqui, né? Ó, nenhuma dessa for verdadeira, nenhuma. Então, ele é escaleno. Como que eu monto esses dois exercícios? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro, tá? Então, desconsidere esse region aqui em cima. Esse region, ele é só para marcar região, tá? Depois vocês podem até colocar no código de vocês. É uma forma de organização do código, tá? Que é o region. Então ele vai fazer um maisinho aqui na frente, você pode fechar e você sabe que esse código inteiro aqui, ó, do region troca valores, end region troca valores, ele está nesse exercício 1. É só uma forma de organização do código. Então vamos lá para o primeiro exercício, né, que é a troca de valores, esse aqui. Então, ó, int, vou declarar a variável a, b e x, do tipo inteiro. Então, eu declarei as três variáveis que eu preciso do tipo inteiro. Eu vou escrever na tela, console, writeLine, informe o valor para A. Tá? Então, ó, quando eu coloco aqui o console, writeLine, informe o valor para A, o que está dentro dessas aspas duplas é uma string que eu informei, é uma constante. Tá? Ali eu informei e esse valor é um constante. Aqui, quando eu coloco console aqui embaixo, ó, console writeLine, só a variável, ele vai imprimir o que está dentro da variável. Tá? Então, essa é a forma de utilizar o console writeLine. Então, ó, primeiro eu preciso consumir algum valor que vai vir do usuário. Então, como que eu faço isso? Eu vou informar para o usuário, console.writeLine, informe o valor usuário para a variável A. Vai escrever lá na tela. Esse valor que ele vai escrever, eu vou atribuir a variável A. Mas o porquê eu coloco esse int.parse console.readline? O porquê eu não posso colocar direto o console.readline, né? O readline é para ler aquilo que o usuário está escrevendo. Porque quando o usuário escreve na interface, tá? Ele reconhece que isso é um texto, mesmo que seja, né, o 3. Vamos dizer que ele digitou 3. Né? Esse 3 que está aparecendo na tela aí para vocês, nessa telinha preta, né, ele é um texto, ele reconhece isso como um texto. Então eu preciso converter esse número que você digitou, que o computador está entendendo que é um texto, para inteiro. Por quê? Para o computador aqui, aquele número é como, se o 3 é como se fosse o i. Vou colocar aqui a primeira letra aqui nossa, né? É como se fosse o i. Então, para ele reconhecer que isso é um número, eu preciso colocar o int.parse. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número que você digitou lá na tela, que ele reconhece como se fosse um texto, e vai converter para um formato de número mesmo. Ah, mas eu estou vendo 3 ali. Não, mas para ele é uma letra. Tá? Pense dessa forma, é uma string.
ele é string, tá? Ele é texto. Agora eu tenho que pegar essa string e converter para número. Como que eu faço isso? int.parse. Tá? Então, esse int.parse aqui ele serve para isso. Então, ele vai converter aquilo que você digitou para inteiro e guardar na variável a. Ah, mas ele digitou um a. O que, que vai acontecer? Ele vai tentar fazer a conversão, mas ele vai dar erro. Por quê? Ó, o a eu não consigo converter para inteiro. Então, depois lá na frente a gente vai estudar essa de como bloquear o a. Falou assim, ó, você digitou aqui um texto, né? Você digitou um texto, você não pode, esse aqui só pode digitar numérico, tá? Então, ó, é isso que ele foi feito. No segundo passo seria console.writeLine informe o valor para b. Ele vai informar para o usuário para informar o valor de b. E nisso ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai guardar esse valor numa segunda variável que ela se chama b. Todas as variáveis foram declaradas aqui em cima, tá? Aí eu faço a minha condição. Ó, if se a maior que b, é exatamente aquilo que foi mostrado aqui, ó. Se a maior que b, tá aqui, ó. Tá? A maior que b, x, eu abro um bloco, ó. Abro aqui o bloco e fecho o bloco. No if, gente, não tem ponto e vírgula. Aqui em cima tem, ó, final da linha, tá vendo? Mas aqui no if não tem ponto e vírgula, tá? Então, ó, se a maior que b, eu abro o bloco. Abro aqui a chave e fecho aqui. X recebe a, ponto e vírgula. A recebe b. Esse igual aqui, ó, é atribuição, tá? Então, estou atribuindo o valor a uma variável. O igual de igualdade é 2 vezes o igual, tá? Igual, igual. Então, ó, x recebe a recebe b, b recebe x, tá? E aqui eu vou imprimir na tela, console.writeLine. O valor de a, eu coloco a variável a. Ele vai imprimir para mim o valor de a aqui. Console.writeLine, eu vou escrever na tela aqui o b mais esse b menor. O que é o b menor? Esse b aqui em cima. Gente, tem que ficar atento ao seguinte, se eu coloquei minúsculo aqui, tem que ser minúsculo aqui embaixo. Se eu coloquei um a maiúsculo, ele vai reconhecer o a maiúsculo diferente do a minúsculo. Isso se chama case sensitive. A linguagem C# ela é case sensitive, tá bom? E esse mais aqui, eu estou somando, Eduardo? Não, você está concatenando, você está juntando, né? Você está juntando esse valor com esse aqui. Mas por quê? Né? Depois a gente vai ter alguns exercícios que vai ter a soma. Mas esse A aqui, ó, como eu estou colocando aqui uma string com A, ele reconhece isso como concatenar. É juntar dois valores. Então, se eu digitar aqui, ó, A2, então ele vai falar assim, ele vai escrever lá na tela A2.2. Ele juntou aquele texto, tá? Ele não fez uma soma. Console.readKey. O que é isso aqui? Tá? Ele vai parar a tela ali enquanto você não clicar numa tecla do seu teclado. Então, essa aqui, gente, é a resolução do exercício 1, tá? Do exercício 1 da troca de valores, tá bom? Então, agora nós vamos para os triângulos. Então, vamos lá, tá? Peraí. Então, ó, qual que é a troca dos valores? Opa. Tá comendo um pedaço do meu texto aqui. Bom, gente, ó, eu vou mandar esse vídeo para vocês, eu vou ajeitar a tela aqui e volto no segundo vídeo para vocês, tá bom? Abraço, tchau, tchau.